Oi, meu nome é Maria, eu sou membro do PET de Engenharia Química e eu vou mostrar para vocês a resolução da questão número 5 da prova do ENAD de 2019. Então, essa é a página da questão, a página número 15, e a questão 5 é uma questão discursiva, então eu separei ela em 2 pedaços, e eu aconselho vocês agora a pausarem o vídeo e lerem a questão atentamente, porque eu não vou estar fazendo a leitura, eu vou passar diretamente para a resolução. Então, essa é a parte do texto da questão, e essa é uma tabela que ele dá pra gente, que a gente vai utilizar esses dados para resolver a questão depois. Então, antes de começar a resolução, eu vou revisar alguns tópicos com vocês, de alguns conteúdos que a gente precisa relembrar para conseguir resolver melhor a questão. E os conteúdos que eu separei para explicar é o que são as caldeiras, a combustão, e um pouquinho sobre o carvão e o bagaço de cana para a gente fazer a comparação nos dois, que é o que ele pede em um dos tópicos. Eu também vou mostrar para vocês no que influencia essa composição dos combustíveis e no que influencia a quantidade de cinzas, a quantidade de umidade, a densidade e o potencial calorífico. Então, começando pela caldeira, a caldeira é um equipamento industrial que o propósito dele é a produção de vapor d'água. Então, nessas caldeiras aqui, acontece uma reação de combustão, que lá na questão ele está dizendo que ele está utilizando 2 combustíveis, carvão e bagaço de cana, e dessa reação de combustão é liberada uma quantidade de calor que vai aquecer a água que está dentro dessa caldeira, e produzindo vapor d'água, que depois vai ser utilizado pela indústria, dependendo do tipo de indústria que é. Agora, na questão da combustão, a gente tem 2 tipos, a combustão completa e a combustão incompleta. Então, o único que diferencia essas 2 combustões é o gás que é produzido. Então, na combustão completa, o gás produzido é CO2 e na combustão incompleta, o gás produzido é o CO. E também outra coisa que diferencia essas duas é o número de mols de ar consumido na combustão completa e o número de mols consumido na combustão incompleta. Vocês já vão ver no que a gente vai utilizar esses dados quando a gente estiver resolvendo a questão. Então, um pouquinho sobre o carvão. O carvão mineral, ele se encontra em depósitos no subsolo. Então, ele é uma fonte de energia não renovável. E desde a primeira revolução industrial, ele é uma das principais fontes de energia que a gente utiliza. No entanto, o bagaço de cana, ele é um resíduo da indústria de cana-de-açúcar. Então, ele é a parte exterior da cana-de-açúcar, que normalmente para a indústria de açúcar, eles utilizam a parte de dentro e a parte de fora, que é o bagaço, é normalmente descartado, mas ele é reutilizado como combustível, também na produção de adubo, de papel, papel e celulose, cimento e entre muitas outras coisas que ele tem. Agora, no que influenciam essas características? Então, o carbono, quanto mais carbono a gente tem no combustível, mais CO2 é gerado. No caso da combustão completa. No caso da combustão incompleta, claro, ele gera mais CO. O nitrogênio e o enxofre, eles são parecidos. Quando tem no combustível, eles não são uma coisa essencial na combustão, mas se tiver, ele vai produzir, durante a reação de combustão, ele vai produzir óxido de nitrogênio ou óxido de enxofre. Então, esses 2 gases, eles são nocivos para a nossa saúde e eles são gases de efeito estufa, então não é bom ter produção de nenhum dos 2 durante a nossa reação de combustão. Então, quanto menos nitrogênio e menos enxofre a gente tiver, melhor vai ser. Agora, as cinzas, elas obstruem a passagem de ar, então a gente sabe que 2 dos nossos reagentes é o combustível e o ar. Então, se a gente tem muita cinza, a passagem do ar, por reagir com o combustível, vai ser obstruída. Então, vai diminuir a velocidade da reação e isso vai afetar nossa geração de energia. Quanto à umidade, é a mesma coisa, ele vai desacelerar essa reação de combustão, que também vai obstruir. Agora, a densidade e o poder calorífico, eles são semelhantes. Quanto maior a densidade, maior o poder calorífico, melhor vai ser a nossa combustão. Por quê? A densidade
ela é essencialmente a massa sobre o espaço utilizado. Então, quanto maior for a nossa densidade, quer dizer maior a massa sobre, por exemplo, 1 metro cúbico ou 1 centímetro cúbico. Então, quanto menor for a densidade, mais espaço a gente vai ter que armazenar um combustível com um certo potencial. Então, quanto maior for a nossa densidade, menos esse combustível a gente vai ter que utilizar em questão de espaço e mais eficiente vai ser a nossa combustão. O poder calorífico é semelhante. O poder calorífico ele indica a quantidade de energia que está contida dentro de um certo combustível. Então, quando a gente realiza essa reação de combustão, quanto maior for o poder calorífico, mais energia vai liberar a reação, mais calor, né? Então, quanto maior for o poder calorífico, mais energia vai ser liberada durante a reação de combustão. Então, o primeiro tópico que ele pede é para a gente citar vantagens e desvantagens do uso do bagaço de cana em comparação com o carvão. Então, agora a gente vai comparar os dois. Primeiro que a gente tem que ver é que o bagaço de cana ele é utilizado na indústria de cana-de-açúcar. Então, por consequência, ele é um tipo de combustível renovável, é uma fonte de energia renovável, e a gente tem uma alta disponibilidade no Brasil, porque a indústria da cana-de-açúcar aqui no Brasil é bem grande. Então, por consequência, a gente vai ter mais resíduo que é esse bagaço de cana. Então, a gente tem alta disponibilidade desse combustível aqui no Brasil. Outra vantagem que a gente tem é a quantidade de carbono. Então, ele tem bem menos carbono com relação ao carvão. E ele não tem nada de enxofre. E uma quantidade bem menor de cinzas em comparação com o carvão, porque ele só tem 0,1 e o carvão tem 5,8, então a diferença é bem grande aqui. Então, pela baixa quantidade de carbono, a reação de combustão ela vai produzir menos CO2, ou no caso de uma combustão incompleta, menos CO. Ele não contém enxofre, então não vai ter a produção de óxido de enxofre. E ele tem uma baixa porcentagem de cinzas, que não vai, então, por consequência, não vai ter obstrução da passagem de ar e não vai ter desaceleração da reação, pelo menos por essa parte. Agora a gente vai ver as desvantagens com relação ao carvão. Então, a primeira delas é a quantidade de nitrogênio. Então, ele tem mais nitrogênio do que o carvão. A segunda é a quantidade de umidade. Ele tem quase o dobro de umidade do carvão. A densidade, que é bem menor. E o potencial calorífico. Então, ele tem alta quantidade de nitrogênio. Então, vai ter a produção de óxido de nitrogênio. Vai ter uma produção bem maior de óxido de nitrogênio do que o carvão. Uma alta quantidade de umidade que vai desacelerar a reação de combustão. E a baixa densidade, então ele vai gerar menos energia por metro cúbico de bagaço de cana e vai ser necessário um espaço bem maior para armazenamento em comparação ao carvão. Até porque a diferença de densidade deles é muito grande, porque a densidade do carvão ela era de 670 e a densidade do bagaço de cana era 100, eu acho. E o PCI inferior ao do carvão, então ele tem menos energia contida, então quando tiver reação de combustão vai ser liberado menos energia do que o carvão. Então agora ele pede para justificar a importância do excesso de comburente em processo de combustão. Então o comburente é o ar. E aí a gente tem que voltar aqui nas duas reações de combustão. Então vocês podem ver que a principal diferença é a quantidade de mols consumido. Então quando a gente tem uma combustão completa, é consumido 2 mols de oxigênio. E quando a gente tem uma combustão incompleta, é consumido 3,5. Então, é menos oxigênio. E por que é menos oxigênio? É porque a disponibilidade de oxigênio é mais baixa. Então, por consequência, ele vai ter que consumir menos oxigênio e vai produzir CO. CO, ele também é nocivo para a nossa saúde e ele também contribui para o efeito estufa. Então, é uma vantagem quando a gente tem mais oxigênio, que aí a gente tem a produção de CO2 e não a produção de CO. Agora, a última, ele pede para explicar por que uma quantidade exagerada de comburente provoca um efeito negativo na combustão, apesar da necessidade do uso de ar em excesso. Então, o ar em excesso é para a gente ter uma combustão completa e não uma combustão incompleta. Mas, ter muito ar também ele prejudica a reação de combustão. E por que é isso? Porque
a quantidade o ar utilizado durante a combustão, ele é ar atmosférico. E esse ar atmosférico, ele contém uma alta quantidade de nitrogênio. E esse nitrogênio, enquanto está acontecendo a reação da combustão, ele vai causar uma diminuição da temperatura. Então, como a temperatura vai baixar, a quantidade de energia também, por consequência, vai diminuir. Então, ele causa um efeito negativo. Então, ele não vai gerar tanta energia quanto geraria com uma quantidade menor de oxigênio. Então, vocês podem ver que para uma combustão a gente precisa de uma quantidade de ar bem específica, porque se for muito vai diminuir a temperatura e se for pouco vai causar uma combustão incompleta. Então é isso, se vocês gostaram dessa resolução, se inscrevam no nosso canal, a gente vai estar postando outras resoluções das questões da prova do ENADE. E também não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram. A gente vai estar postando também conteúdos com relação à prova do ENADE. E se vocês tiverem alguma dúvida dessa questão ou de outras questões, vocês podem mandar mensagem pra gente, tanto no Facebook, no Instagram, ou até no nosso e-mail que a gente colocou aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!